Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Vamos aí a mais uma aula de língua portuguesa. Estamos aí encerrando o nosso período aí de terceiro bimestre e em breve estaremos no período aí do caderno Aprender Sempre. Mas vamos então continuar aquela aula que vocês gostaram, né? A aula passada vocês gostaram. E ele já está aqui. Eu sou a professora Tayane, estarei mediando aí, trabalhando com vocês no chat, enquanto ele estará aí trazendo conhecimento pra gente, o professor Mauro. E aí, professor Mauro, Nossa, tudo trazendo bem? conhecimento é legal, Sim, viu? Gostei. Nós dois trazendo conhecimento. conhecimento, dois professores trabalhando juntos, é muito legal isso sempre. Hoje, professor Mauro, mais uma vez com vocês, professora Tayana mediando. Então, mais uma vez falaremos sobre narrativas, será a segunda e última parte deste conteúdo, né? Retomando algumas habilidades que já aprendemos ao longo do bimestre. E será a última aula dessa sequência, porque começaremos a trabalhar com o caderno Aprender Sempre. Ou você o recebeu, ou receberá em breve, e na próxima aula, acho que terça-feira, a gente já começa a desenvolver aquelas atividades, aquelas aulas. No momento certo a gente fala a respeito, terça-feira que vem a gente conversa sobre direitinho, como é que vai acontecer, como é que serão as aulas aqui no Centro de Mídias. Os professores estão, e vocês professores, né, já devem estar ansiosos esperando este momento, né? O ano indo para o final, estamos em outubro, né? Então, olha, terminando o ano. Gente, na última aula fizemos uma espécie de game show, foi bem bacana. Ganhei, professora, com licença, ganhei. Ele tem que lembrar, né, gente, que ele ganhou, Se você né? não sabe do que nós estamos falando, lembrar. procure no YouTube, deve estar lá com certeza. A vitória do professor, não tá assim não, procura a última aula, hoje é dia 7, né, a aula do dia 5 de outubro, tá lá bonitinha, organizada. Falamos naquela aula sobre elementos da narrativa. Eu estou chamando aquela aula porque falamos sobre dois elementos bastante importantes, que são o personagem e o espaço. Hoje daremos continuidade e falaremos de outros elementos para poder, com esta aula, explicar como é que a gente pode elevar o nosso conhecimento, a tentar entender mais como funcionam as narrativas, buscar fruir de maneira muito mais interessante, buscar extrair mais prazer das histórias que nós lemos, tanto nos livros, principalmente, né, aula de literatura, quanto filmes, séries, né, algumas coisas que a gente passa desapercebido. Já viu aquela situação, professora? Tá todo mundo dando risada no cinema, na série, e você, assim... Sempre tem que entender direito o que está acontecendo, Isso. onde estou. O problema é com todo mundo, não, o problema é com você. A ideia é que você pega, tá, agora eu vou entender o negócio, ver como é que funciona. Então, antes disso, vamos lá, professora, quais habilidades vamos mobilizar hoje? Vamos lá, né? Por que gostamos tanto de contar e ouvir histórias? Parte 2. Só espero que não tenha competição de novo. É só hoje não vai rolar, não. Então vamos lá. Objetivo da aula: compreender a função no texto narrativo do enredo, do tempo e do narrador, relacionando-os com a atualidade. E as habilidades: relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto com os contextos de produção, para atribuir significados de leituras críticas em diferentes situações. Então, vamos lá que a aula hoje promete. Atribuir significados de leituras críticas, ou seja, a gente atribui significados e conseguimos ler com proficiência, né? Você depois, a leitura crítica é o quê? Você lê, extrai o sentido, você consegue criticar aquilo. Você, não gosto, eu li e não gostei, eu li e gostei. Agora, o problema é você não conseguir ler, né? E por isso que existem as aulas de literatura, aula de língua portuguesa, porque alfabetizado, acredito que se você está acompanhando direitinho essa aula, acredito que todos somos, né, professora? Agora, ler com proficiência, precisamos de um pouquinho mais de cuidado, precisamos de treino, né? E desenvolver essa habilidade com muito mais leitura. Nessa aula haverá algumas indicações, os professores, os alunos pediram algumas indicações, vamos começar com isso. Mas antes, o que faremos hoje? Hoje vamos relembrar os elementos da narrativa literária. Nessa aula, o enredo, o tempo e o narrador. Vamos discutir a importância desses elementos na construção de significados, ou seja, qual a importância do enredo, do tempo e do narrador na construção de uma narrativa. Foi o que eu falei na última aula, minha avó, ela adorava contar histórias, mas minha avó não era literata. Para que a gente consiga construir uma narrativa com qualidade, pode ser uma novela, pode ser um filme, um conto, uma crônica, um romance, é necessário que tenha trabalho com esses elementos. Então, vamos para a primeira atividade de hoje. Para cada uma, eu vou dar um tempinho diferente de acordo com a dificuldade que eu acredito que tenha. Então, na tela, a primeira pergunta, 30 segundos para você responder. 30 segundos, a pergunta é: qual é o livro órfão criado pelos tios?
descobre que é bruxo, que deverá enfrentar um maligno mago das trevas. 30 segundos, qual o livro? Já voltamos. E lembrando também que vocês podem acompanhar a gente pelo Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM, Língua Portuguesa, CMSP_EM. Enviar sua atividade, conversar com a gente. Mas vamos ver aqui, a resposta aqui foi unânime. Professor, todo mundo falou Harry Potter. Órfão criado pelos tios, descobre que é um bruxo que deverá enfrentar um maligno mago das trevas. Esse é o resumo do enredo do Harry Potter. Parabéns, acertaram. Conseguem essa? Olha, essa aí, 30 segundinhos também, na tela. Qual é o livro? Menino sofre de uma doença que transfigura seu rosto. Sua família não o leva para a escola até que decide finalmente começar a estudar e mudar de vida. Nossa. Qual é o livro? 30 segundos, já voltamos. E a participação hoje está ativa aqui, os alunos não param de mandar mensagem e falam uma coisa só, né? Unânime de novo. Ô povinho esperto para filme, ó, não tem igual. O Extraordinário. Mas é livro também, eu falei é livro. Você não sabia? O Extraordinário é um livro bem bacana. É verdade. Eu falei filme, gente, mas corta essa Não, mas parte. tá certo, é um filme, porque é meu filme, também é um filme. Aliás, gente, o filme, ele tem, a gente tá falando na última aula sobre livro, filme, né? O livro tem uma proposta, o filme tem outra, embora o enredo seja quase o mesmo. Mas é possível você fazer propostas diferentes com o mesmo enredo. Por isso que é importante conhecer um pouquinho mais dos elementos da narrativa, né? Saber qual foi a visão que o diretor deu, qual é a leitura que o diretor tem daquele livro. Exatamente, menino sofre de uma doença que transfigura seu rosto, sua família não o leva para a escola até que decide finalmente começar a estudar e mudar de vida. Extraordinário, parabéns. Gente, é um livro sensacional, um filme, olha, emocionante. E este? Tem mais indicação, professor? Consegue mais indicação. Consegue esse, olha só. Qual é o livro? Jovem encontra-se em um triângulo amoroso diferente, dividida entre o amor de um vampiro e o de um lobisomem. Nossa, que filme. 30 segundos, será que acertam? Já voltamos. Tem aqui muita gente até lendo, professor Mauro, esse livro Crepúsculo. Aqui gente lendo agora, que bacana. Tem, alunos Crepúsculo? lendo. É que eu perdi aqui teu nome, mas teve aluno falando que está lendo agora. Jovem encontra-se em um triângulo amoroso diferente, dividida entre o amor de um vampiro e o de um lobisomem. Exatamente, é o enredo da saga Crepúsculo. A saga Crepúsculo ele deu origem a várias fanfics. O que é a fanfic? É um livro que surge a partir do livro original, um livro escrito pelos fãs. Por exemplo, eu não li este livro, mas vamos supor que no original, eu não sei, tá bom? Não sei, vou jogar uma ideia. Vamos supor que no original ela escolha ficar com o vampiro. Então o fã leu, não gostou e ele reescreve a história mudando. Não, no meu livro ela tem que ficar com o lobisomem. Então você pode fazer isso também. É uma
uma ideia sensacional com qualquer livro. Isso que é bacana. Você quer o encontro entre o Super-Homem e o Homem-Aranha, são de universos diferentes, você constrói a história. Então, isso que a literatura proporciona pra gente, a liberdade. No cinema é diferente, porque no cinema tem que ter direitos autorais, tem que envolver trabalho com efeitos especiais. Na literatura, a imaginação. Mais uma pergunta? Conseguem este? Vamos ver. Mais um livro, né? Mais um livro. Vamos lá. Qual é o livro? Um dia o rapaz acorda e se vê transformado em uma barata. Sua família insiste que ele vá para o trabalho e ele sente medo de abrir a porta e mostrar para todos no que tinha se transformado. 30 segundos, já voltamos. Qual é o livro? Um dia um rapaz acorda e se vê transformado em uma barata. Sua família insiste que ele vá para o trabalho. Ele sente medo de abrir a porta e mostrar para todos que ele era uma barata naquele momento. O enredo de que filme, professor? Que livro, professor? A gente troca, né? Normal. Ó, então, ganhou aqui todo mundo, ninguém erra aqui, gente. Ó, Metamorfose. A Metamorfose, isso, a Metamorfose. A Metamorfose. A Metamorfose do Kafka. Isso. Um livro, um clássicaço da literatura, um livro que eu recomendo para quem quer entrar nos clássicos da literatura. É um livro pequeno, mas um livro profundo, com um debate maravilhoso sobre a condição humana. Espetacular, a Metamorfose do Kafka. Professor Mauro, a professora Alessandra está perguntando se você gostou do desafio dela. Acredito que tenha sido no nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM. Eu não vi, mas o professor Mauro viu. Eu respondi. A professora perguntou sobre o livro. Ela colocou um trecho. É muito legal isso, olha, bacana, professora. Ela colocou um trecho de um livro e perguntou quem escreveu de quem é o autor desta frase. Eu acho que eu acertei, eu falei foi Raquel de Queiroz, mas é isto. Então vamos lá para o nosso último desafio de enredos hoje na tela. Qual é o livro? Jovem tem seu retrato pintado por um excelente pintor, mas algo acontece de estranho e a partir daquele momento o quadro começa a envelhecer e transfigurar-se, enquanto o retratado permanece eternamente jovem. 30 segundos, qual é o livro? E essa aqui o professor Mauro já deixou muita gente confusa aqui, que muita gente falando que não sabe, mas outros respondem O Retrato de Dorian Gray. O Retrato de Dorian Gray, exatamente. Outro livro, gente, que eu recomendo para quem está começando com a literatura. É um livro fácil, ele é um pouquinho mais longo do que a Metamorfose, mas é um livro que ele encerra esse debate. Você tem a história de um cara que ele tem o retrato pintado, e a partir de um momento o retrato começa a ficar esquisito. E ele não, o retrato envelhece, fica estranho, esquisitão, e ele fica eternamente jovem. É um livro sensacional. Então, olha, descubra seu livro. Pode não ser nenhum desses, mas olha, é Harry Potter, O Extraordinário, Crepúsculo, o Metamorfose do Kafka, Retrato de Dorian Gray, não importa, leia bastante e divida com seus amigos, indique leituras, né? Então é isso. Se foi muito rápido as indicações, volte depois com mais calma no YouTube e anote direitinho, mais recomendações nossas. Tirando o Crepúsculo, professora Tayana, isso aí eu li todos. Mas o Crepúsculo eu acredito que seja um livro bom, porque o pessoal geralmente recomenda, né? O pessoal geralmente gosta bastante. Eles adoram, né? Os alunos adoram. O Tiago está aqui pedindo para a próxima aula, tem que ser sobre mangá.
A gente acha legal, mas não dá para fazer assim na próxima aula, né, professor? Porque a gente tem uma demanda aí. Exatamente. Na próxima aula a gente vai falar sobre, vai começar a trabalhar, aprender sempre, né? Mas é uma ótima ideia, é um jeito de começar a ler também, mangá, bacana. Gente, olha só, eu falei sobre os livros, indiquei, fiz a propaganda para vocês. Respondam aí na tela enquanto a gente vai continuando a aula. Você se interessou em ler algum dos livros das questões anteriores? Você se interessou em ler? Qual a sua opinião a respeito desses livros que nós indicamos, né? Despertou interesse. Exato. Então, enquanto os alunos respondem, a gente vai conversando, vai passando para a próxima parte, né? Comigo, por favor, agora. Exatamente. Então, olha só, gente. Nós falamos de enredo. O enredo se divide em algumas partes bem importantes. Então, porque para uma história ser desenvolvida, eu posso chegar para você, olha, ontem eu estava andando pela rua, nossa, tropecei, caí. É uma história? É uma história. Mas para uma história ser uma narrativa, o enredo, que é a história, necessariamente precisa de ter alguns elementos, tá? Na tela estão os elementos. O enredo é a história em si. A sequência de acontecimentos de uma narrativa. Os elementos do enredo são a introdução, que é a apresentação da história, o conflito, que é aquela problemática que tem que ser desenvolvida, que tem que ser resolvida, o desenvolvimento da história, que é o conflito acontecendo, o clímax, que é o clímax, né? Que é o momento máximo da história, aquele momento onde num cinema, por exemplo, acontece aquela grande explosão, o vilão morre, né? Alguma coisa espetacular acontece. E o desfecho, que é quando a história se resolve. Introdução, conflito, desenvolvimento, clímax e desfecho. Professora, eles estão falando sobre os... Estão falando, muitos se interessaram aqui pela Metamorfose, muitos alunos, uns já estão lendo vários, outros Harry Potter, vários, Dorian Gray, eles vão colocando, né? Que bacana, então, mas foca agora na gente, olha, porque agora é algo muito importante, então assim, para de conversar no chat um pouquinho, conversa conosco, olha só. Eu vou começar com uma história muito simples para dar exemplo de como é que um enredo funciona, tá? Você pode pensar assim, nossa, as histórias são todas iguais. Não, as histórias são construídas, das mais simples às mais complexas, tá? Então vamos lembrar de uma história bem famosa, na tela, Chapeuzinho Vermelho. Nossa, essa daí vermelho. É antiga. O que será que o professor vai falar sobre Chapeuzinho Vermelho? Então, olha só, na tela está assim, introdução, conflito, desenvolvimento, clímax e desfecho. Tem os elementos da narrativa. Então, olha só, introdução, conflito, desenvolvimento, clímax e desfecho. Volta para mim, por favor. Eu sei que na nossa participação no chat fica complicado para vocês completarem todos os elementos da narrativa do Chapeuzinho Vermelho. Para quem não sabe, o Chapeuzinho Vermelho é a história da menina que ela foi levar os doces para a avó, mandada pela mãe, e um lobo apareceu, né, e devorou a Chapeuzinho Vermelho, devorou a avó, foram salvas pelo caçador. Eu resumi o enredo. Isso é uma narrativa? Não, isso é o resumo do enredo. Para a narrativa acontecer, é necessário que hajam os espaços. Posso pedir para parar o chat um pouquinho para prestar atenção? Exatamente. Por favor. Faz assim agora, mas a gente já vai abrir o chat, vamos parar, mas já vamos abrir. Funciona assim, eu queria que vocês agora pensassem na história de Chapeuzinho Vermelho e completassem com esses elementos da narrativa que estão na tela. Mesmo que não dê espaço para todos os elementos no chat, por exemplo, qual é o desenvolvimento, qual é o clímax da história de Chapeuzinho Vermelho, qual é o desfecho, compartilhe conosco no chat. Para esse exercício um pouquinho mais complexo, vamos ver 2 minutinhos, 2 minutos e já voltamos.
Então vamos lá, cada um foi fazendo um pedacinho e a gente vai tentar montar esse quebra-cabeça aqui, professor Mauro. O Luiz Henrique falou, introdução, a mãe pede para a menina levar doces para a sua avó. Confere, tá certo, faz sentido. O Gabriel falou que a introdução é a avó de Chapeuzinho Vermelho fica doente, ela vai visitar. A introdução também. Vamos fazer assim. E o clímax? Vamos chegar no clímax. Vamos fazer Quando assim, chegar, para ficar mais organizadinho. Olha, na tela. Introdução. Menina precisa entregar doces para a avó. Essa é a introdução da história. A gente se dá conta do que vai acontecer. A menina precisa levar doces para a avó. A história está normal. O conflito. Há um lobo perigoso. É preciso ter cuidado e seguir pelo caminho certo. Ou seja, esse é o problema que a menina tem que resolver. Há um lobo perigoso. Esse é o conflito. Desenvolvimento. A menina desvia do caminho, ela não segue o que foi ordenado, né? Ela não segue as orientações. O clímax. Na casa da avó, o lobo se disfarça e devora a menina. Aquela cena em que olhos grandes, que boca grande, que nariz grande, é a cena que todo mundo lembra, porque é o clímax da história. É um momento muito tenso. O lobo devorará a menina, ele é o clímax. Desfecho. O caçador mata o lobo e resgata a menina da barriga do animal. Então, todos os elementos da narrativa estão aí. A introdução, menina precisa entregar os doces para a avó. Ou seja, o que é a introdução? Está tudo acontecendo de maneira muito natural até que algo foge ao controle. Este é o conflito. Ou seja, geralmente ela levaria o doce para a avó que está doente. E o lobo não era um problema, mas agora porque tem um lobo. O desenvolvimento, a menina indo para casa da avó e o lobo perigando, né? Ela vai desviando do caminho. O clímax, olha, aquele momento, aquela cena, pura tensão. Hoje você conhece aquela história, mas se você não conhece, mas será que o lobo vai devorar a menina? Será que ela vai morrer? Aquele clímax. E o desfecho, a salvação dela via caçador. Vamos fazer assim? Acho que pegaram mais ou menos a ideia. Vamos fazer com outro enredo. Alguém aqui... Professora, já assistiu o filme chamado Como Se Fosse a Primeira Vez? Estou tentando lembrar. Aquela história do rapaz que ele mora no Havaí e ele se apaixona por uma menina. E ela tem um problema... ela bateu a cabeça e ela não consegue guardar as memórias recentes. Então, ela se apaixona por ele por ela, só que no dia seguinte, ela não lembra dele. Acho que eu lembro. E a questão é que todo dia ele tem que fazê-la se apaixonar por ele. Esse filme passa sempre no cinema, é um filme um pouquinho mais antigo, em geral as pessoas conhecem. Se não conhece, não se perde, aqui continua aqui conosco, que a gente vai trabalhar, mesmo que não assistiu, dá para seguir na aula. Então, olha só, vamos lá de novo na tela. O nome do filme é Como Se Fosse a Primeira Vez. Tem a introdução, o conflito, desenvolvimento, clímax e desfecho. Volta para mim, por favor. Assim, pensa, como é que o filme começa? Qual é o principal conflito da história? O principal problema a ser resolvido? Como é que a história se segue? O desenvolvimento dela? Qual é o clímax, o momento máximo desse filme? E como é que ela termina? Como é que é o desfecho? Vamos fazer isso? Deixa eu ver, um minutinho só. Um minuto, pensem nos pontos e nós já voltamos na tela. Um minutinho e já voltamos. E vamos lá, o Antônio fala que primeiro o homem se apaixona por uma mulher, né? Então seria aí a introdução, o início
O rapaz se apaixona pela mulher. Isso, tá certo. Conflito. Menina tem problema de memória. Exatamente, é o conflito. Se ela não tivesse problema, a história não teria um problemão, né? E exatamente, o conflito é esse. Eu não consegui achar o desenvolvimento, eu vou ler um clímax aqui, tá bom? Que eu achei na ordem. Clímax é a intensidade dele em fazer todos os dias ela se apaixonar por ele novamente? Concordo, eu acho que seria outro, mas eu concordo, em algum momento concordo. Deixa eu ver se eu acho mas eu acharia outro. O conflito a gente já achou, né, professor Mauro? Eu tô atrás do desenvolvimento, mas tudo bem. Olha só, vamos lá. Na tela. Introdução. Rapaz mora no Havaí e nunca se apaixona, até conhecer o amor de sua vida. Ou seja, ele se apaixona pela mocinha. Conflito. A moça sofre de perda de memória recente e não se lembra do rapaz. Esse é o principal problema a ser solucionado por ambos ao longo dessa história, principalmente por ele. Desenvolvimento. Eles tentam fazer o relacionamento dar certo e desistem. A história acaba indo por esse caminho. Até que acontece o clímax, o máximo. Ele busca a moça na clínica psiquiátrica em que ela se internou. Esse momento em que parece que eles desistiram do outro e ele vai ao encontro dela. É o momento clímax da história. É o momento que a gente lembra, nossa, a gente se emociona, a gente chora vendo aquilo. E o desfecho, eles navegam pelo Ártico com a família em um lindo final feliz. Então, a história é uma história de amor, um conto de fada, um filme de ação, um livro, sempre tem isso, tá certo? Resumido o enredo na tela. O Kaique fala aqui, desculpa, cortar. Ele faz um vídeo para ela se lembrar todas as vezes que esquece. Exato. Coloca aqui gente, também, olha, um filme bacana, pra, um livro legal, é um livro que geralmente ele tem uma mistura de vários clímax. Você tem um pequeno clímax, outro, até que um maior. Então, olha, toda vez que ele faz um vídeo novo para ela, isso no final, né? Mas toda vez que ele tenta fazer ela se apaixonar por ele, a gente, nossa, que lindo. Mas tem um maior, ela desiste dele e faz ele rasgar as memórias, né? O diário que ele estava fazendo. E aí a gente pensa que tudo acabou e o clímax máximo é quando ele vai atrás dela na clínica. Então, gente, assim, quando a gente vai analisar um livro ou um filme, a gente busca esses elementos para poder analisar a qualidade do livro ou do filme. A gente fala, nossa, esse filme não tem clímax, esse livro não tem clímax, não acontece nada. Às vezes é o objetivo do autor que isso aconteça. Quando não é o objetivo, o texto é ruim, o filme é ruim, é isto. Ou às vezes tem muita velocidade, é muito ruim. Uma aula como a nossa. Uma aula como a nossa estrutura-se, olha, tem uma introdução, um desenvolvimento, tem que ter um clímax. Claro, aqui não é uma narrativa, mas ao longo das histórias que a gente acompanha na vida, sempre tem aquele momento principal. Numa piada, qual é o clímax? É quando a gente dá risada. Então, num filme de ação, a explosão. Então, é interessante a gente procurar isso em todos os textos, principalmente nas narrativas, que é o que estamos falando hoje. Resumo de enredo na tela. Pode haver mais de um conflito na narrativa. Os romances, por exemplo, são organizados a partir dos acontecimentos de vários personagens e vários conflitos. Em geral, o conflito central da história se desenvolve a partir das ações da personagem protagonista com seus eventuais clímax e desfecho. Foi o que eu falei agora. Quando a gente vai ler um livro, você tem um romance, você tem vários personagens. E todos aqueles personagens têm um clímax. Mas aí tem um protagonista. Geralmente, o clímax dele é o principal da história, né? Outro elemento importante, professora, da narrativa é o tempo. Como o tempo se desenvolve. Né? Quando né? acontece. Exatamente. Para poder falar sobre isso, uma perguntinha responda em 30 segundos. Quando o tempo passa mais depressa? Quando você está com os amigos numa viagem ou quando você está esperando os amigos voltarem de uma viagem? Interessante essa pergunta, hein? Pensa sobre isso. Vamos lá. 30 segundos, já voltamos.
E eles estão aqui, né? Quando o tempo passa mais depressa, né? Quando você viaja com os amigos, né? Quando você está com os amigos, o tempo passa mais rápido. E a gente tem essa impressão mesmo, né? De que o tempo passa mais rápido quando a gente está ali se divertindo. Verdade, Acaba nossa. logo, A né? gente Tudo tá... que é bom dura pouco. Então, o tempo, se você pega um cronômetro, tanto você esperando no aeroporto o seu amigo chegar, quanto depois que ele chegou, você conversando com ele, no cronômetro vai ser a mesma coisa. Mas você está lá esperando, sei lá, o ônibus, o avião, sei lá, o navio chegar, e a pessoa demora, e demora, e demora, e demora, e demora, cada minuto uma eternidade. Aí ele chegou, abraços. Conversa, olha no relógio, meu, já passou meia hora, já passou uma hora, nossa, o tempo ele é relativo, inclusive na história. As histórias elas são construídas a partir disso, essa estrutura do tempo. O tempo ele pode ser de diversas formas no enredo, ele pode ser construído a partir de fatos sequenciais, pode ser construído a partir do pensamento do personagem, então é importantíssimo a gente olhar isso. Pode ser construído a partir de flashback, por exemplo, eu posso começar uma história já pelo final. Por exemplo, o Dom Casmurro, que é um livro que eu adoro. O Dom Casmurro começa com um personagem chamado Bentinho, que é o protagonista, já velho, e ele está sozinho. E aí ele começa a contar uma história de um grande amor da vida dele. Aí a gente pensa, puxa vida, como é que ele foi terminar sozinho? Né? A gente falou do Harry Potter agora há pouco. O Harry Potter começa com ele criança e o livro vai se desenvolvendo até ele se tornar-se adolescente, né? Até ter filho. Então, ou seja, falei spoiler, né, do Harry Potter, mas... Acontece, vai, paciência. O Neto não livro Vamos falar do Dom Casmurro, né, que ele faz aí. Exatamente. Mas vamos lá. O livro, por exemplo, falei, a metamorfose. O cara acordou e ele viu-se metamorfoseado em um inseto. O que acontece? Muito do que acontece na história passa-se dentro da cabeça do protagonista, ele pensando, né? Então, o tempo, nesse caso, tem muito de, claro, cronológico, do momento em que ele descobre que é um inseto até que eu não vou falar depois, a sequência. Porém, muito do tempo se passa na cabeça dele. Então, o que é o tempo? É a forma como a história se desenvolve ao longo do livro. Então, dessa forma, na tela, o tempo pode ser cronológico, numa sequência de acontecimentos, né? O tempo pode ser psicológico, estando dentro da mente dos personagens, o narrador pode se preocupar mais em falar o que os personagens estão pensando. Quem faz muito isso é uma escritora chamada Clarice Lispector. Nos livros da Clarice Lispector, os personagens quase não fazem nada, eles pensam. E é maravilhoso. Tem um conto que eu recomendo, chamado Amor. O conto chamado Amor é a história, cronologicamente, é a história de uma mulher que ela decide fazer compras e volta para casa. É só isso a história. Mas, gente, o que se passa dentro da mente dessa mulher é maravilhoso. Leiam esse conto. Amor, da Clarice Lispector. O livro também, né? A Hora da Estrela, não ia deixar de falar. Apesar que é muito, mas eu gosto muito. Exato, a Hora da Estrela é isso. O que se passa na mente do narrador, na mente da Macabé, que é a protagonista, um pouquinho mais, né? Mas o narrador ali, ele se preocupa muito mais com o que ele está pensando do que em narrar a história. A gente é espetacular. E o cronológico pode ser em flashbacks, na tela, por favor. Flashback é quando você está relembrando algo, o narrador está relembrando algo, ou flash forward, é quando ele fala algo que está muito à frente, né? E esse avançar e voltar da narrativa constrói o tempo no texto, né? É como ele se desenvolve no texto. Gente, isso é espetacular. Ler o texto dessa forma, buscando tudo isso, faz o texto crescer. E o outro elemento que nós vamos falar hoje é o narrador. Na tela, o narrador pode ser em primeira pessoa, quando conta uma história de que está participando, inclusive como protagonista, ou em terceira pessoa, quando narra a história na perspectiva de observador. Então, olha, a primeira pessoa é o eu contando a minha história. Terceira pessoa, eu conto a história de alguém, dele ou dela. Sobre isso, o que eu tenho que falar para vocês é assim, que o narrador, quando ele é observador, quando ele está em todos os lugares, a gente tem que perceber como é que acontece. Por exemplo, pode ser um narrador que ele só narra a história. Ou pode ser um narrador que ele narra a história e ele tece comentários, críticas, como o próprio narrador do Machado de Assis, no Dom Casmurro. Ele narra a história, toda hora ele para a história para conversar com quem está lendo, leitor e tal. Tem um livro do José de Alencar que é chamado 5 Minutos. Neste livro, 5 Minutos,
ele narra a história, ele está falando sempre com a prima dele. Ele fala assim, olha, prima, eu vou falar para você como eu conheci o grande amor da minha vida. Então, ou seja, o narrador ali, ele tá tratando a gente como parente dele. E a cada momento ele fala, olha, prima, você nem sabe o que aconteceu depois. Está conversando conosco. O narrador, ele pode ser aquele cara que sabe de tudo, ou pode ser aquele cara que sabe pouco. Por exemplo, no livro Harry Potter, o narrador só apresenta o mundo a partir do ponto de vista do Harry Potter. Parece confuso, mas é assim. Quando a gente lê o Harry Potter, a gente sabe tudo o que acontece desde que o Harry Potter saiba. Se o Harry Potter vai para uma sala do lado, o narrador não sabe o que tem na sala do lado, a não ser que o Harry Potter olhe. Se você não percebeu isso, volte no livro e perceba isso. E isso é para criar suspense, para criar expectativa. Diferente, por exemplo, de um autor como Jorge Amado. No Jorge Amado, no livro, sei lá, o livro Capitães da Areia. No Capitães da Areia, o narrador sabe até o que acontece dentro da mente dos personagens. Então, ele sabe de tudo. Num livro, por exemplo, do Sherlock Holmes, lá o Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Quem narra a história é o Watson, o melhor amigo do Sherlock Holmes. Então a gente sabe de tudo na perspectiva de um narrador que ele está lá participando, mas não é protagonista. Então observe isso, como é que o narrador atua na história. Se ele é personagem, se está narrando a história do ponto de vista dele, se ele sabe de tudo, se ele traz comentários, se ele é um narrador muito crítico, que ele fala alguma cena e fala, olha, que absurdo que isso está acontecendo, que isso não pode acontecer. Ou seja, é um narrador intruso, crítico. Então, gente, leiam bastante e percebam esses elementos. Ou seja, espaço, tempo, enredo, personagem, pulei algum, professor, eu já esqueci, já falei de tanta coisa aqui. Mas vamos lá. Clímax, clímax do enredo, né? Faz assim, faz parte do enredo. Atividade complementar para você, na tela. Eu queria que você agora pensasse em todas as nossas aulas e pensasse nos livros que você já leu. E faça assim, identifique o conflito e o clímax de seu filme ou livro favorito. Identifique o conflito e o clímax do seu livro ou filme favorito. E a partir disso, elabore uma resenha crítica recomendando-o a todos. Compartilhe a sua resenha com os seus colegas no mural da escola, nas redes sociais da sua escola ou na sua própria rede social. Compartilhe seu texto conosco com a hashtag #EuNoCMSP e na página de Língua Portuguesa no Instagram, @LínguaPortuguesa_CMSP_EM. Gente, professor, eu não sei fazer resenha. Olha, nessa mesma aula aqui, nesse mesmo espaço, a gente ensinou vocês a fazerem resenhas nessa aula da primeira série. Volte, pesquise no canal lá do YouTube, nas nossas aulas, vai ter uma aula sobre resenha. Ou, de maneira muito mais detalhada, teve algumas aulas nas últimas semanas no canal da terceira série. A professora Tayana explicou como fazer resenha. 4 aulas, né? 4 aulas, passo a passo. Resenha. Ou seja, você não está preso na primeira série, né? Você pode olhar a minha aula lá, ou pode pesquisar, ou claro, sempre conversando com o seu professor, converse com ele, ele vai te dar dicas, mas uma resenha é um texto crítico em relação a um texto. Diga quais são as suas opiniões, um texto, né, um livro, um filme, né? Diga qual é a sua opinião, indique o seu filme a partir disto, identificando o conflito e o clímax. Tá certo? Gente, esta foi a aula de hoje. Professora Tayana, muito obrigado. Obrigada, alunos, professores, professor Mauro. E até a próxima. Gente, até a próxima. Antes de mais nada, na próxima aula vamos começar a trabalhar no Caderno Aprender Sempre. Essa foi a última aula de uma sequência. Hoje que nós fizemos, relembramos os elementos da narrativa literária, enredo, tempo e narrador. Discutimos a importância desses elementos na construção de significados. Não se esqueça de avaliar a nossa aula, tá aí o QR Code e o link. Diga o que você achou, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, diga a sua opinião. Um grande abraço, tchau, tchau, valeu! Tchau, tchau, gente.